Oi, gente. Bom dia. Tudo bom? Hoje de novo o nosso quadro vai estar ao contrário, mas eu prometo que ainda essa semana eu vou conseguir fazer isso com a ajuda da minha filha de novo. Mas acho que dá para entender, tá bom? Vamos lá. O que eu quero falar hoje é sobre comportamento de extinção, né? Extinção de comportamento. O que significa extinção de comportamento? Aqui está escrito isso, tá, gente? Extinção de comportamento. A extinção de comportamento é quando você tem o comportamento que ela sempre emitia, e aí o que você vai fazer? Toda vez que você tem um comportamento, tem uma resposta, tem uma consequência dessa resposta, né? Que eu expliquei lá no cursinho do ABA que eu fiz, né? Da aulinha do ABA. Então, se a gente está falando assim, a gente quer fazer uma extinção de comportamento. A gente não quer mais aquele comportamento inadequado emitindo. Então, a gente tem que tomar algumas precauções, é isso que eu vim falar, como é perigoso fazer uma extinção de comportamento sem. Bom dia, Lídia, bom dia, Gabriela. Sem acompanhamento. Então, eu quero mostrar para vocês o que vocês têm que se preocupar antes de fazer qualquer intervenção. Eu mostrei para vocês que a birra é uma forma de se comunicar. Mas eu vou ensinar para ela que aquela comunicação não funciona mais. Só que aí a gente tem que prestar atenção em uma coisa que eu vou explicar agora, tá? Então hoje a live é sobre isso, como você mudar o comportamento inadequado, mas tem que prestar atenção na extinção. O que eu quero falar, então, é só uma coisa para a gente se atentar. Então, eu tinha colocado aqui, que está ao contrário para vocês, né? Mas é antecedente, resposta e consequência. Isso daqui é a base do ABA, é a base da ciência, que a gente consegue identificar a função de um comportamento. Então, a gente vai colocar, que nem eu fiz lá na live anterior, eu escrevi aqui, gritar. Gritar é um comportamento inadequado que a gente quer extinguir, né? Quando a gente extinguir, é quando a consequência que mantinha este comportamento, né? Lembra que a gente verificou a função. Então, se a função era conseguir coisas, agora a gente não vai dar mais nada. Então, a gente passa a não manter este comportamento. Então, a gente não vai dar mais nada para ele quando ele gritar, né? Ou seja, se a gente para de dar o que ele sempre recebeu gritando, a gente tem que prestar atenção numa coisa que chama extinção de comportamento. Então, a extinção é quando a consequência ela não vem mais depois da resposta, tá? A gente quebrou essa sequência, a gente quebrou a consequência. Então, a gente tem uma resposta de extinção de comportamento. Por que tem que ficar prestando atenção? Agora que eu vou te explicar. Bom, então a gente sabe que ele gritava, né? Então eu estou escrevendo aqui que ele gritava. Então essa aqui era o comportamento inadequado. Só que aí a gente parou de dar as coisas para ele quando ele gritava. Só que a gente ensinou outra forma de ele pedir, né? Se a gente sabe que a gente olhou lá a função, que ele grita para pedir coisas, é porque é uma forma que ele aprendeu na vida, né? E eu coloquei aqui que não dá para ler para vocês, né? Mas quanto mais novo é mais fácil para entender, né? Para entender o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque se ele já tem 10, 15 anos e ele sempre gritou para conseguir as coisas, quando você parar de dar as coisas no gritar, a extinção vai ser muito maior. O comportamento dele inadequado pode crescer muito mais. Por quê? Porque ele já estava acostumado a ganhar coisas assim. Então, se você fizer tudo certinho desde pequeno, a gente consegue evitar que no futuro tenha muito mais comportamento inadequado, tá? Então, essa é a extinção de comportamento. Então, ele gritava para conseguir coisas. A gente não vai dar mais coisas enquanto ele grita. O que acontece isso? Eu vou dar um exemplo, antes de eu mostrar o exemplo aqui das crianças, um exemplo de pessoas típicas, tá? Vamos supor, se você está namorando uma pessoa e essa pessoa te responde toda hora, né? Então, você manda uma mensagem no WhatsApp e ela responde na hora. Ela manda, responde na hora e fica assim durante uma semana, um mês. Aí começa a ter uns dias que você manda a mensagem e ela não responde. Você manda, ela não responde. O que acontece com o seu comportamento?
A pessoa que estava acostumada a ter sempre aquilo, ela começa a variar de comportamento. Então, cada ser humano é único, né? Então, depende muito da criatividade e do comportamento de cada um. Então, essa pessoa pode fazer o quê? Às vezes, ela pode ter um surto dentro de casa, ela pode começar a mandar mensagem para as amigas, ela pode começar a stalkear a pessoa no Facebook, ela começa a pensar várias coisas. Por quê? Porque o organismo que não tem mais aquela consequência que ela sempre tinha, começa a variar o comportamento. E é isso que a gente tem que se preocupar. Então, se a gente for fazer alguma daquelas dicas que eu te falei, nada mais de gritar vai ser reforçado. Só que antes disso, a gente tem que pensar que qualquer comportamento que do nada você para de dar consequência, pode ter um comportamento, vários comportamentos inadequados, ele vai variar comportamentos para conseguir ter acesso àquilo que ele sempre teve. Ele quer aquilo, só que a gente não explicou para ele como faz para ele ter, sem ser daquela forma inadequada que ele conseguia antes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui que pode acontecer, tá? Então, ele gritava. O que pode acontecer? Ele vai variando o comportamento, vai variando. Então, se ele gritava, ele parou de receber, ele pode começar a bater, ele pode começar, eu tô escrevendo aqui, ó, bater, ele pode começar a bater, ele pode bater a cabeça na parede, sabe? Ele vai começar a variar, dependendo da criatividade dele, né? Então, ele pode começar a fazer várias coisas muito piores do que quando ele gritava. Então, agora, ele vai fazer várias coisas. Ele vai te morder, ele vai se machucar. Por quê? Porque ele precisa ter acesso àquilo que ele está querendo. Então, ele vai começar a variar. E se você não estiver preparado, e se você não souber disso, o que pode acontecer? Pode acontecer de você reforçar um comportamento muito mais inadequado que era só gritar. Então, se você não sabia disso, você não tem instrução e ninguém nunca te explicou, e você para de dar o que ele queria com gritar, só que ninguém te explica que ele vai variar o comportamento, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma hora que ele bater a cabeça na parede, você fala, não, tá bom, entendi, toma o que você quer. O que você ensinou para ele? Que então quer dizer que gritar não funciona mais. Eu vou sempre bater a cabeça na parede. Então o que acontece? O que você acabou de ensinar para ele? Que o gritar não funciona mais, mas bater a cabeça na parede funciona. Gente, a gente quer ensinar esse comportamento inadequado, pior que antes, a gente não quer. Então, sempre que você for fazer uma extinção de comportamento, lembre-se que vai ter uma curva de extinção, que ele vai variar. Vai chegar uma hora que ele vai parar, porque isso aqui é uma ansiedade, né? Ele vai tentar de tudo, e uma hora isso vai se cansar e ele vai diminuir. E quando ele ficar mais calmo, aí você ensina para ele, entendi. Agora você está mais calmo, você quer isso? Então toma. Entendeu? Então tem que tomar cuidado quando você para de fazer quando você faz aquela quebra, né, da resposta com a consequência, porque você não pode simplesmente parar de dar aquilo sem antes ensinar uma outra forma de se comunicar. Então toma muito cuidado, porque você pode ensinar uma coisa muito pior e depois, para você conseguir tirar esse comportamento inadequado, vai ser muito mais difícil, né? Então a extinção de comportamento funciona assim, né? A gente sempre varia nosso comportamento quando nós não temos mais a resposta que mantinha, a gente não tem mais a consequência que vinha com a nossa resposta antes, tá? Então ele vai variar. Tá, agora entendi, Natália, que tem essa quebra. O que a gente pode fazer, então, para evitar isso? Bom, gente, geralmente a extinção de comportamento vai acontecer e nas primeiras vezes que você for fazer uma intervenção, por isso que é muito importante, que eu sempre falo, uma psicóloga aba, ela está sempre com você nesse momento de fazer intervenção. Por quê? Porque pode acontecer várias coisas dessas, se você não tiver um treinamento, pode ficar mais difícil o comportamento, né? Mas eu só tô mostrando pra vocês que como a gente tá muito tempo em casa, a gente tá lidando com muita birra, né? E como que a gente faz? Eu coloquei aqui, que não dá pra entender porque tá ao contrário, tá? Eu coloquei quanto mais novo, mais fácil pra entender. Por quê?
Porque desde pequenininho, se você mostrar o que é certo e errado com as pistas visuais, não vai ter tanto problema no futuro. Por isso que é importante a intervenção precoce. Então, se a gente sabe que o autista é visual, se a gente sabe que é difícil para ele entender só no falar, as pistas visuais, elas já ajudam na hora de fazer isso, tá vendo? Se você ensina ele a se comunicar desde pequeno, ele não vai gritar, né? Ele não vai gritar. Por quê? Porque desde pequeno você ensinou para ele, você já foi instruído que gritar não funciona. Agora, se ele grita faz 10 anos e do nada você fala que não vai mais dar, para ele vai ser mais difícil de entender, tá bom? Então, quanto mais fácil fazer intervenção com pistas visuais, comunicação alternativa, melhor. Tá? Então, outra coisa que você pode ajudar para essa curva de extinção não acontecer ou acontecer menos, ou você conseguir segurar, porque uma das técnicas é segurar essa curva de extinção, que pode acontecer, a maioria das vezes acontece, mesmo que você consiga antecipar. Né? Antecipar como? Usar pistas visuais. As pistas visuais, né? Lembra que eu coloquei para vocês uma dica? Deixa eu colocar aqui. Será que eu consigo escrever ao contrário? Deixa eu ver se eu consigo escrever ao contrário para vocês. Esse aqui seria o antes. Eu sei, não quero. Eu não quero. Deixa eu ver se eu consigo escrever ao contrário. Então aqui a gente tem antes. Eu vou ter que colocar, acho que aqui. Aqui a gente tem antes. Foi? Foi. Antes e depois. Eu gosto de escrever ao contrário também, viu, gente? Eu acho legal. Tá? Então a gente tem aqui antes e depois. Se bem que aqui aqui tava o antes e depois, né? Eu acho que tava certo. Acho que aqui era antes. Antes e depois. Então, como que a gente faz? Como faz para antecipar? Bom, se a gente coloca uma figura aqui, primeiro você faz a atividade. Então, mostra uma figura para ele de atividade. Né? Primeiro a atividade, depois o brincar. Que seja uma bola, né? Então, se você fala para ele, às vezes fica difícil para entender por quê? Porque a gente já explicou que o cérebro dele é um cérebro com processamento diferente e eles vê, às vezes, por figuras, né? Então, se você fala antes e depois para ele, que pra gente é normal entender, para eles não significa nada, né? E isso aumenta a ansiedade. Então, ele vai começar a gritar, só que você fica bem séria. A ideia agora é isso, ó. É manter... Essa é uma dica muito importante. Você vai olhar para o seu filho e vai falar: agora atividade, depois brincar. Então você vai sempre mostrar agora, né? Acho que aqui tinha que ser agora, né? Então esse aqui é agora. Agora sim, tá certinho. Agora. É assim, né? Então você vai falar para ele, ó, agora é atividade, depois é a bola. Agora a atividade, depois a bola. Ele pode gritar? Pode brigar? Pode. Ele pode sim. Mas com isso daqui e com a sua cara calma, vai explicar para ele vai começar a entender que não adianta o que aconteça, ele vai ter que seguir isso aqui. Tá? Então, as primeiras vezes ele vai gritar, ele vai ter a extinção de comportamento, mas é importante que vocês se mantenham fortes, com o rosto bem, sem ser preocupado. Mesmo se ele bater a cabeça, se ele se machucar, a ideia é essa. Se você acha que ele vai bater a cabeça, se machucar, já coloca tatame na parede, já fica próximo. Se for importante você dar um abraço nele, até ele se acalmar. Por quê? Porque vai ser uma coisa nova para ele. Como a gente sabe que o comportamento do autismo é muito impulsivo, a raiva dele vai ser essa, mas ele não tá com raiva de você. É porque ele quer aquilo na hora dele. Você vai explicar para ele que não adianta, tá tudo bem. Então é muito importante que você esteja calmo. Por mais que você não esteja, mostra para ele que tudo bem. Então esteja com a sua afeição tem que ser de calma. Porque ele vai olhar para você, se você ficar desesperado com o desespero dele, ele vai entender o quê?
que ele tem que estar desesperado também, porque se minha mãe está desesperada, eu também tenho que ficar. Não, porque você já sabe que ele vai se comportar de uma forma inadequada, você já sabe. Já tô te falando, né, que se você for cortar essa consequência, ele vai se comportar de forma inadequada. Só que você sabe também que isso vai baixar. Então, se você tiver um local preparado, sem muito estímulo para ele se machucar, né, você vai esperar então você tem que estar preparada para fazer isso. Então você vai ter as pistas visuais, você vai ter a rotina visual, né? Você vai ter você já está treinada para lidar com esse comportamento. Então é importante sempre uma intervenção. Mas se você está em casa e está lidando com muita birra, você tem que então pensar que talvez você precise estipular os limites, né? E a forma mais fácil de colocar limites é assim, né? Coloque figuras. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Aí depois que ele parar, fala, entendi que você ficou nervoso, agora vamos fazer a atividade agora? E depois você vai brincar. E aí ele vai fazer, ele vai entender que, então é assim, eu tenho isso, eu vou ter isso quando eu fizer isso. Tá? Então é sempre importante você ter essas regras claras, você não ceder para as birras, porque as birras que forem cedidas, você reforça o comportamento delas, tá? Então saibam sempre isso, que a birra você não pode ceder às birras nunca, mas que os comportamentos inadequados vão ocorrer, né? Que nem eu coloquei aqui nessa curva aqui, na curva de extinção, né? Qualquer birra ele vai começar a variar, né? Ele vai gritar, bater, vai morder, mas se você ficar plena e esperar isso passar, né? Deixando o ambiente sem muita forma dele se machucar ou com nenhuma, né? Você consegue dar um abraço nele, você não vai falar nada, porque você sabe que é uma resposta emocional dele que o autismo tem mesmo. E se você cuidar dessas respostas desde pequeno, fica mais fácil para ele entender, né? Então depois que passar, você pode falar, olha, você ficou nervoso, você viu como você ficou bravo, né? Porque é a nossa função, né? Nossa função como pais também, né? E explicar, tatear os sentimentos dele. Eu entendi que você ficou bravo, você ficou bem bravo, né? Você ficou gritando, mas tem que fazer agora, para depois ganhar. E se fizer de novo, vai fazer de novo, até ensinar para ele que as regras são claras e precisam ser cumpridas. Só vai ter acesso àquilo que ele gosta, que você vai selecionar, né? No caso, eu coloquei a bola, mas pode ser um celular, né? Pode ser a comida que ele gosta, pode ser outro brinquedo, mas é algo que ele sempre tem de graça. Agora ele não vai ter mais de graça, ele vai ter quando ele fizer coisas. Porque se você deixa ele ganhar coisas assim de graça, sem você pedir algo em troca, sem você esperar uma comunicação dele, sem um limite, quando ele for mais velho, vai ser difícil para ele entender na escola que ele tem que fazer atividade para depois ganhar coisa. Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Vai ser difícil no começo, que ele é pequenininho, fazer tudo isso? Sim, vai ser difícil. Só que vai ser muito mais difícil se ele tiver 15, 20 anos de idade e for te dar uma cabeçada, for te morder, porque a gente nunca ensinou para ele. Então, antes de terminar essa live, só lembrando, né? A gente sempre tem, quando a gente vai fazer uma extinção de comportamento, variações de comportamento inadequados, até descer, até ele se acalmar. Aqui a gente pode reforçar quando ele estiver calmo, né? É importante você já começar a fazer comunicação, né, por através de figuras ou por tablet, né, que tem tablet, tem os aplicativos, porque se ele grita, se ele bate, ele está se comunicando. Então tem que ver o que ele está se comunicando aqui e fazer uma figura, né? Pode ser uma figura com uma mãozinha que significa eu quero. Então ele não precisa mais gritar, porque ele vai entregar a figura, né? Então a gente tem que pensar em várias intervenções para ajudar essa criança, porque ela também sofre gritando, ela também sofre chorando, porque ela não sabe se comunicar. Lembrando que o autismo tem déficits na comunicação, lembra? Na comunicação e interesses restritos. Então dá para pegar o interesse restrito dele, e usar como ferramenta para a gente ensinar ele a se comunicar. Porque com figuras, você sempre introduzindo figuras, você já vai mostrando para ele que ele pode, sim, utilizar disso como uma forma de se comunicar. E a gente faz as nossas conexões neuronais lá, que a gente estava comentando no outro vídeo. Tá bom, gente? Então essa dica foi para isso. Agora que a gente está na quarentena, eu sei que estão tendo muitas birras.
As birras acontecem porque eles estão se comunicando, tem alguma coisa errada. Agora, eles não podem sempre ficar com birra e ganhar coisas. Então você tem que ter limites, sabendo que esses limites vão ter os comportamentos inadequados, mas que vão passar. Então tem que estar disposto. Eu sei que ele às vezes vai durar 1, 2 horas, né, de birra, mas se você mostrar para ele dessa vez, né, às vezes você mostra uma vez ele não faz mais, né? A gente não pode também achar que eles nunca aprendem. Às vezes eles aprendem muito rápido, né? Então a gente não pode julgar, não, que ele não vou ser capaz de entender. Eles entendem muito bem, tá? Então nessa fase de quarentena que as birras estão aumentando, vamos tentar então fazer dessa forma, né? Com pistas visuais, com limites claros, seu rosto nunca de desespero, por mais que você esteja desesperado, eu sei que você vê ele se debatendo, se mordendo, pode te dar também, mas se você fica desesperado, você ensina o quê? Que é pra ficar, né? Então não, fica tranquilo porque você sabe que vai passar. E aí quando ele ficar calmo, você fala, entendi que você ficou bravo, né? Você ficou bem bravo, mas tem que fazer e depois você ganha, tá bom? Enfim, é isso que tem que fazer, tá? Lembrando que é importante nunca deixar o ambiente com coisas que ele possa se machucar, porque pode variar de tacar coisas, né? Então, o Pedro tá falando, tá tudo de trás pra frente. Eu sei, Pedro, é que eu não consigo me ver, minha filha não tá me ajudando, mas por isso que eu escrevi ao contrário aqui. Mas eu já expliquei para as pessoas que tá ao contrário, sim, mas obrigada. Nessa semana eu vou voltar com a minha filha me ajudando, aí fica mais fácil, tá bom? Então eu espero que vocês tenham pego essa dica, que vocês lembrem que você dando um não e dando limites, isso é uma forma de amor, isso é uma forma de amar. Não ache que você está sendo ruim, não. Por quê? Porque quando ele for mais velho, ele vai se machucar mais, ele vai machucar você, porque você, quando teve a oportunidade de ensinar, não conseguiu ensinar, tá? Então não é para ficar chateado. Agora ele pode sofrer um pouquinho, mas também é uma forma de amor isso, porque a gente vai ensinar o certinho para ele de acordo com a necessidade do cérebro dele, tá bom? Bom, eu ainda tô lá no grupo, a gente tá sempre... Eu deixei agora o grupo aberto, esses dias já tá aberto, assim, então dá pra você já entrar e colocar suas dúvidas, tá? Qualquer coisa me chama no privado, também eu respondo. E se vocês tiverem interesse em fazer algum curso, né? Eu dou cursos para fazer online agora, por Skype, né? Tô dando cursos para uma efetiva inclusão escolar, que é para treinar professores, e o curso para fazer manejo de intervenção precoce para os pais e os cuidadores e professor também que tiver interesse, tá? Onde eu abordo tudo isso, falo de extinção, falo de birra, falo de contato visual, eu contemplo tudo isso, tá? Baseado na intervenção Denver, né? Que é a intervenção precoce, que é o ABA, só que direcionado para crianças, para quando a gente fizer no brincar, para quando ele for mais velho, ele não precisar de tudo isso. A Simone perguntou, como achar no tablet as figuras para comunicação? Eu sei que tem os aplicativos, Simone, eu acho que você pode baixar no Apple Store mesmo. Eu vou ver qual é o nome e eu publico depois para você. Mas já tem uns aplicativos que é só você baixar. Eu tenho uns 2 ou 3. Tem um que eu lembro que acho que é Matraquinha, né? Matraquinha. Oi, Jorge, obrigada, muito obrigada. Oi, Guilherme, que saudade de você, muito obrigada também. Tá, Simone, eu acho que lá no Apple Store, Apple Store que chama, eu acho? Ou Google Play, negócio assim. Aquele local que você baixa os aplicativos, o Matraquinha eu sei que é um aplicativo que você pode baixar, e aí tem umas figuras, então você coloca na banana, ele fala banana, aí eu quero banana, eu quero água, eu quero dormir, né? Então você clica e o programa já foi feito para falar. É claro, né, que tem aquela voz meio robotizada, né? Então se alguém tiver a fim de fazer outros aplicativos que ficam menos robotizados, né, melhor. Mas tem alguns para comprar também, tá? Mas você vai lá no aplicativo, você coloca de comunicação alternativa, já deve ter alguns. Mas eu sei que o Matraquinha, ele serve para isso também, tá bom? Bom, gente, obrigada. Essa era a live de hoje. Uma live que eu acho muito interessante e importante para mudar comportamento inadequado e as birras, tá bom? Obrigada por tudo e tchau, tchau.